Olá pessoal, tudo bom? Esta é a aula de Introdução à Engenharia de Software e à Modelagem. E os objetivos dessa aula são convencer você que projetar, que criar um software é algo muito complexo e que por isso precisa ser gerenciado. Além disso, a gente vai ver como a modelagem, a criação de modelos, ajuda na compreensão e no projeto de um software. E para te convencer que criar software é complexo, eu vou te mostrar que fazer qualquer coisa pode ser complexo à medida que aquilo cresce e fica muito difícil de uma pessoa só gerenciar. Então vamos lá. Como surgem as confeitarias? Olha, eu gosto de fazer bolo, certo? E aí, quando eu quero fazer um bolo de ovos, um bolo basicão aqui, olha, o que é que eu preciso? Eu preciso de produtos que tem comuns em casa, farinha, ovo, açúcar, leite. Com os utensílios de casa mesmo eu resolvo, o meu forno doméstico, em 1 horinha e meia disponível aí na minha vida, preparo a massa, preparo o forno, boto para assar e faço o meu bolo. Quem faz isso? Então, eu sozinho faço isso. Com algumas coisas básicas de qualquer casa, eu consigo fazer um bolo de ovos. Sendo que o que é necessário para fazer um bolo decorado? Esse bolo aqui, olha, com bolo alto, de várias camadas, com decoração e tal, eu não faço. Por quê? Porque ele precisa de produtos especiais, ele precisa de utensílios especiais, eu vou empregar novas técnicas, eu tenho que ter muito mais tempo para resolver isso aqui. Então, Hugo, na casa dele, ele não tem esses utensílios, ele não tem a técnica, né? Eu não sei fazer isso. Mesmo que eu tenha uma cozinha mais equipada do mundo, eu não sei fazer essas coisas. Então eu tenho que treinar, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Mas ok, quem pode fazer isso? Vocês concordam que uma pessoa especializada, treinada, com tempo disponível, ela consegue fazer isso? Consegue. Uma pessoa sozinha faz um bolo desse. Dá um trabalho, leva um tempo, precisa de muita coisa, mas consegue. Agora, o que é necessário para fazer e vender um bolo? Então vejam, uma coisa é fazer o bolo, aquilo que a gente já estava vendo. Outra coisa é vender. Quando eu tenho que vender esse bolo, eu tenho que anunciar esse bolo, eu tenho que lidar com o cliente, eu tenho que ver como é que eu vou embalar esse bolo para transportar esse bolo. E isso vai me custar mais tempo e mais recursos. Então eu preciso de material para embalagem, eu tenho que saber alguém, eu tenho que ter uma forma de embalar isso, eu tenho que planejar como é que vai ser o transporte. Quem é que vai realizar o transporte? Eu que fiz o bolo vou realizar o transporte? Ou a outra pessoa vai realizar o transporte? Então, quem faz isso? Então, uma pessoa talvez consiga fazer isso tudo se ela fizer o bolo e vender o bolo e ela fala com a pessoa que vai comprar o bolo, mas se ela vender um bolo por dia, talvez ela consiga fazer isso. 2 bolos por dia, talvez ela consiga fazer isso. Mas já estão percebendo onde é que eu quero chegar, né? E agora, se eu tenho que fazer e vender 5 bolos todo dia, o problema é muito mais complexo, certo? Eu tenho que fazer o gerenciamento de clientes. Toda hora eu tenho que estar me comunicando com alguém, mesmo que seja da forma mais simples possível, seja via WhatsApp, eu tenho que ter gerenciamento de clientes. Falar, receber, negociar, combinar, entrega, o preço, tudo. Na cozinha eu tenho que fazer um gerenciamento de insumos. Eu tenho que saber quantas meus bolos gastam de farinha, de açúcar, de leite. Então eu tenho que saber se quanto eu vou comprar, quanto eu vou fabricar, quanto vai ter saída. Eu tenho que cuidar do estoque desses insumos. E aí eu vou produzir muitos bolos, eu tenho espaço para guardar esses bolos todos durante um dia, eu tenho que organizar o horário de entrega, se vai ficar muito bolo na minha cozinha armazenado. E como é que vai ser a entrega? Eu vou terceirizar a minha entrega? E todos esses custos envolvidos, como é que eu dou conta? Quem faz isso? Então vejam, para fazer e vender 5 bolos decorados, difícil fazer sozinho, certo? Difícil. E no momento que eu tenho muitas tarefas para serem feitas, pouco tempo para fazer, eu tenho que começar a ter mais gente para dividir essas tarefas. De 1 bolo para 5 bolos já vira assim um problema, eu tenho que gerenciar tudo isso. E para gerenciar tudo isso eu tenho que ter uma coisa organizada, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter
um conjunto de métricas que vão me dizer se está dando certo, se está dando errado, para adaptar meu plano para qualquer coisa. Eu quero, no final das contas, ter lucro, né? Então, quanto mais tempo eu gasto, quanto mais recurso eu gasto para conseguir realizar bem essas coisas, mais caro vai ser, menor vai ser o meu retorno. Eu quero fazer isso bem feito. Isso que a gente estava falando era em relação à confeitaria. Então, o boleiro ele foi desenvolvendo aí seu negócio e ele começou a ter que gerenciar várias coisas, tem que compartilhar essas tarefas com alguém. Mas vejam que é análogo ao desenvolvimento de software, é a mesma coisa. Eu, programador solo, programo sozinho, eu consigo fazer um script para um amigo meu, para ler uns arquivos, pegar algumas informações, calcular alguma coisa e gerar uma planilha. Consigo. Sendo que quando minhas tarefas crescem, quando a complexidade aumenta, aí eu já não consigo fazer sozinho. Se me encomendassem, meu amigo boleiro, me encomendassem a loja virtual dele de bolos, eu não ia fazer sozinho. Eu ia falar com alguém, com um colega meu e dizer, olha colega, vamos fazer o seguinte, eu sou bom de back-end, você é bom de front-end. Vamos fazer esse trabalho junto? Então veja, já é uma divisão de tarefas. E aí essa divisão de tarefas, ela assume que existe um processo, certo? Então, você vai fazer o que primeiro? Eu vou fazer o que primeiro? Em que momento a gente vai se reunir para conversar? Em que momento a gente vai se encontrar com o nosso cliente para conversar com ele, para saber o que é que ele quer? Depois de quantos dias de desenvolvimento, a gente vai apresentar para o cliente o primeiro protótipo? Vai estar funcionando alguma coisa? Ou a gente vai mostrar só o HTML? Em quanto tempo eu vou desenvolver o banco de dados? O que é que eu vou ter que armazenar nesse banco? Então vejam, são inúmeras perguntas. É um trabalho já consideravelmente complexo e é simplesmente uma loja virtual de uma confeitaria de bairro, certo? É coisa pequena. E ainda assim, desenvolver o software dela é uma coisa complexa. Então, isso tudo é para convencer que para fazer qualquer coisa significativa dar certo, você não faz sozinho. E para isso você precisa gerenciar o trabalho das pessoas de acordo com as capacidades de cada uma delas. Esse é o ensinamento principal. No caso, a gente aqui vai desenvolver software. E toda essa complexidade que a gente estava falando, em todo esse processo de desenvolver software, eu consigo resumir aqui em algumas poucas atividades, certo? Então vejam, no desenvolvimento de software, eu sempre vou ter essas atividades aqui. Levantamento de requisitos, análise e projeto, implementação e teste e implantação. Vamos ver mais ou menos o que é cada atividade dessa. Primeiro, levantamento de requisitos. O que é? No exemplo que eu dei há pouco, eu disse que em algum momento eu ia ter que sentar com o meu colega e o nosso cliente, o boleiro, para perguntar o que é que a loja virtual de vocês vai ter? Como é que é a produção de bolos de vocês? Quanto se consome? Que produtos? Que variedade? Isso é levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos vai identificar o que o software precisa fazer. Veja, o que o software deve fazer está na cabeça do cliente. E ele tem que explicar para você que vai desenvolver o que é que ele quer. Então, nessa etapa de descoberta, né, você, como desenvolvedor, vai descobrir o que é para fazer, você já está levantando requisitos. Requisitos, pense que são necessidades. Então, quais são as necessidades que o software vai ter que atender para o cliente, né, para ser uma coisa útil? Então, tudo que eu identificar nessa fase são requisitos. Então, nessa fase, nessa atividade, né, eu vou identificar o que o software deve fazer, eu vou identificar o que as pessoas e organizações esperam do software. No nosso caso da confeitaria, eu tenho o boleiro, que é o dono, mas talvez ele tenha um sócio que vai cuidar da parte de marketing. Então, o que é que o cara de marketing precisa que o software faça? O que é que ele espera do software? Eu tenho que falar, eu tenho que descobrir isso para todos os envolvidos. Não só para o cliente. O cliente é quem tem, digamos, a palavra final, mas várias pessoas talvez usem o software. Eu também tenho que descobrir com o próprio usuário final, né? Quem vai usar a loja,
quem vai comprar o bolo. Eu tenho que dar uma sondada para ver o que ele espera de uma loja virtual de bolos. Como é que o que é mais agradável para ele. E aí nessa área que eu estou falando de e-commerce, né, a gente hoje em dia está com e-commerce para praticamente tudo. Então já existe toda uma cultura em cima disso. Então é nosso dever também entender essa cultura. Tudo isso é levantamento de requisitos, certo? Importantíssimo. É no levantamento de requisitos que eu, analista, né, eu, desenvolvedor, vou conhecer os termos e definições do negócio. Isso é muito comum, certo? O boleiro, ele tem os termos dele, ele vai fazer o bolo, ele chama bolo decorado, tem um bolo simples, tem biscoito. Então, esses termos são todos muito comuns ao usuário final, né? Ao cidadão comum. A gente sabe o que é isso, sabe o que é vender, o que é estoque, o que é compra online, tudo isso a gente conhece. Só que dependendo da área, quem é o seu cliente? Se seu cliente for alguém da Bolsa de Valores, provavelmente ele vai falar um monte de termo que você não sabe do que se trata. Provavelmente ele vai falar de um bocado de coisa que você de processos, de coisas complexas que você nem sabia que existiam. Então, parte do seu trabalho como desenvolvedor é entender esses termos, conhecer, certo? E entender como é o negócio do seu cliente agora, antes de informatizar. Eu tenho que conhecer isso bem para desenvolver um software bem feito também, certo? Além disso, o levantamento de requisitos vai ser uma etapa, eu vou conhecer tudo isso e eu tenho que documentar, né? Eu tenho que registrar. Vão ser gerados documentos que vão ter todo esse aprendizado registrado. Então eu tenho que documentar isso tudo, em especial as restrições que o software deve atender. Então assim como eu tenho que identificar o que o software deve fazer, eu tenho que identificar várias restrições que o software deve atender. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, em outras aulas. E também nessa fase eu posso fazer um levantamento das tecnologias disponíveis. Se o meu cliente que vai vender bolo, ele diz que eu quero que o meu sistema seja um aplicativo para Android. Isso aí já foi definido um conjunto de tecnologias que eu vou ter que usar, certo? Às vezes o cliente tem exigências, às vezes não tem. Às vezes não tem exigência, mas a gente que é desenvolvedor, nosso papel também é estudar as várias tecnologias para saber qual é a melhor de se empregar. E aí a quantidade de fatores que vão ser levados em consideração para decidir as tecnologias que eu vou utilizar são inúmeros, certo? Então, isso aqui é só para mostrar, só essa parte aqui, levantamento de requisitos, já é algo muito, muito, muito complexo, certo? Já tem muitos fatores a serem levados em consideração. E voltando aqui um slide, isso é uma das atividades nas várias atividades que a gente vai desenvolver. Essas aqui, inclusive, são as principais, mas não são as únicas, certo? Então vejam, só o levantamento de requisitos já vai consumir bastante coisa. E em termos de formação, vocês estão agora no terceiro período, né, normalmente, vai existir uma disciplina de requisitos, ou seja, existe uma disciplina só para isso aqui. Assim como existem várias disciplinas para isso aqui, existe a APO, que a gente está cursando, para isso aqui, só que isso aqui vocês vão aprender em APO só o básico, certo? Tudo isso é muito complexo e meu ponto é, você sozinho não tem como fazer isso. Você tem que ter uma noção geral de tudo e você tem que se juntar com outros colegas que um vai dominar uma coisa, outro vai dominar outra e a gente vai conseguir fazer isso aqui junto. Ok, passado o levantamento de requisitos, próxima atividade, análise e projeto. O que é que se faz? Como é que eu quero que vocês pensem quando eu falo análise e projeto? Olha, pense que analisar é entender, compreender, investigar, certo? E pense que projetar é criar a solução, desenhar a solução. Em inglês, o termo que se usa é design. Então, design é tanto o resultado quanto a ação, certo? Então, desenhar, criar é projetar. Então, tentem pensar nesses sinônimos aqui para ficar mais fácil de entender o que são as atividades de análise e projeto. O que é que se faz durante a análise e projeto de um software? Eu vou investigar os conceitos que vão compor o sistema. A gente está falando agora, né? Se o meu cliente é da Bolsa de Valores,
eu tenho que entender esses conceitos. Então, isso aqui a análise aqui também inclui entender esses conceitos e definir os conceitos que vão compor o sistema. Eu vou identificar objetos, seus atributos e suas responsabilidades. Aqui a gente está falando de software orientado a objetos. No final das contas, todas as entidades do meu sistema vão ser objetos. E os objetos têm atributos e vão ter responsabilidades aqui, vão ter métodos. E os objetos se comunicam uns com os outros para realizar uma tarefa. Essa é tipo a definição de orientação a objeto. Então, se eu vou desenvolver um sistema orientado a objeto, boa parte do meu trabalho de análise e projeto é justamente dizer quais objetos vão existir, quais os atributos de cada objeto, quais os métodos de cada objeto e como esses objetos vão se comunicar. Isso aí é como se fosse o núcleo do desenvolvimento de software orientado a objetos, é isso aqui, certo? Só que isso é suportado por inúmeras outras tarefas, como a gente está vendo. Além disso, eu vou ter que criar um modelo de dados nessa etapa aqui. Então, o que é que vai ficar armazenado no banco de dados? Como é que aqueles dados vão se relacionar? É nessa atividade de análise e projeto que eu vou criar esse modelo de dados. Desenvolver protótipos de interface. A gente sabe que o usuário final, ele tem uma interface gráfica lá na frente dele, e para ele aquilo é software, aquilo é tudo. Só que por trás tem muita coisa acontecendo, né? Mas bem, essa tela que ele enxerga é extremamente importante. Boa parte do que ele entende como deu certo ou deu errado é o que está aparecendo na tela. Então, geralmente, a gente tem que fazer um ótimo trabalho de interface para que ele fique satisfeito. No caso, uma coisa que ajuda a fazer uma boa tela, um bom HTML, digamos, é ter um protótipo inicial que eu vou mostrar para o meu cliente, o cliente vai dizer se está bom, se está ruim, adaptar alguma coisa. Então, protótipos de interface é uma das coisas que a gente vai fazer, que fazem parte da análise de projeto e que surtem um efeito muito positivo no desenvolvimento do software. E, finalmente, um dos focos da disciplina, criar diagramas para representar, que representam, aqui está errado, o sistema em execução. Gente, um dos ensinamentos mais importantes de APO é o seguinte: desenvolver software não é escrever código-fonte. De novo, desenvolver software não é escrever código-fonte. Código-fonte é o final de tudo. Então, antes de escrever código, a gente já tem que ter uma boa ideia e bons modelos, um bom diagrama explicando como é que o sistema vai se comportar. Que isso vai poupar muito dinheiro e muito tempo. Vai ajudar todo mundo a entender o que é que tem que ser feito, vai facilitar a divisão de tarefas. Então, assim, são inúmeras vantagens. A fase de análise e projeto, que vem antes da implementação, traz inúmeras vantagens para o produto final, certo? E é uma coisa que a gente que está começando é meio viciado em fazer, partir direto dos requisitos para o código-fonte, e a gente vai ver que isso aí é um tiro no pé. Isso aí vai resultar em um software de baixa qualidade, um cliente satisfeito, um contrato que vai ficar meia boca e insatisfação geral, certo? Então, criar modelos, criar diagramas para entender o sistema, para projetar o sistema, é uma das coisas muito fortes que a gente vai fazer e vocês vão perceber, com certeza até o final da disciplina, que isso surte muito efeito no produto final. Além disso, eu vou ter as atividades de implementação e teste e as atividades de implantação. Implementação e teste é isso que vocês sabem o que é. Escrever código-fonte, certo? Então, escrever o código, testar o software e configurar o ambiente. Tudo isso está dentro dessa atividade de implementação e teste. E implantação é a atividade de preparar e instalar o software na máquina que ele realmente vai rodar. Normalmente, a gente implementa numa máquina local, só que o servidor, né, se for um sistema web, né, o servidor que vai executar a aplicação fica em outro lugar. Então, em geral, existe esse trabalho de implantar o software. Hoje em dia, a atividade de implantação ela é muito mais simples do que ela já foi, mas ainda assim é uma preocupação em vários tipos de sistema. Em APO, a gente vai seguir, não vai estudar, vai seguir mais ou menos o processo unificado, certo? É um processo aí de mais ou menos dos anos 2000, que é bem influente na indústria, e
é um processo que divide as fases bem direitinho. Então, ele diz assim, olha, eu vou colocar isso como uma pergunta do questionário, tá? Então não vou explicar muito bem não. Mas existem 4 fases bem definidas. Ele vai dizer, na primeira fase você vai fazer isso, na segunda fase vai fazer isso, e assim por diante, certo? Então vejam, o processo vai definir as fases que eu vou atuar, em que aquelas atividades vão ser executadas, e esse processo unificado, ele segue o modelo iterativo incremental. Além disso, ele é um processo customizável, e o que é que isso quer dizer? Eu tenho uma empresa que segue o processo unificado, só que pode ser um pouco diferente de outra empresa que segue o mesmo processo unificado. No caso, é um processo unificado como uma ideia geral, só que tem alguns passos que são diferentes. Então ele é legal porque ele é customizável. Se ele fosse restrito, ou você segue o processo 100% ou não segue. E aí isso acaba limitando um bocado as coisas. Ele ser customizável é interessante porque ele permite essa flexibilização. Só que ainda assim, o processo unificado ele é considerado uma metodologia tradicional, certo? E as metodologias tradicionais, elas são mais focadas no projeto, nos documentos, nas ferramentas. É mais sobre o produto que a gente está criando. Um dos principais contrastes das metodologias tradicionais são as metodologias ágeis, que vocês já devem ter ouvido falar assim, metodologia ágil, esse nome em algum lugar. As metodologias ágeis são mais focadas nas pessoas e nos processos, mais do que no projeto e nos documentos. Mas isso é uma coisa que a gente não vai, como eu disse, a gente não vai estudar o processo unificado em APO, a gente vai aplicar uma customização do processo unificado. A disciplina que vocês vão estudar, de fato, processos e metodologias, são disciplinas como processo de software, acho que tem esse nome, essa disciplina, processo, e na disciplina de gerenciamento de projetos. Então, nessas disciplinas é que vocês vão estudar bem esses processos, essas metodologias. Aqui a gente vai só usar. Gente, o restante dessa aula seria para apresentar, discutir sobre modelagem, em especial sobre a linguagem UML. Sendo que estou vendo aqui que eu sigo fracassando em fazer aulas curtas, já estou preocupadíssimo com o tempo que já estamos, então vou parar por aqui e esse conteúdo de modelagem eu vou abordar mais para frente na disciplina. Por hoje é só, lembrem-se que vocês têm sempre um questionário para responder depois relacionado a essa videoaula. Então vai lá responder logo porque a sua aprovação depende diretamente disso. Ok? Então, gente, até mais, até a próxima aula.